Graça e paz a todos. Que Deus abençoe a sua quinta-feira, dia 25 de junho de 2026. Hoje nós iremos falar sobre o Lago de Fogo. Apocalipse 20:14 diz: "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo." Esta é a segunda morte. Aqui essas palavras foram escritas pelo apóstolo João. João, quando estava na ilha de Pátimo, exilado por pregar a palavra de Deus, por levar Jesus Cristo, ele recebeu esse exílio. Outrora ele tinha recebido uma sentença de morte. Ele foi jogado dentro de um barril de óleo fervente, mas o Senhor Jesus prouve a poupar a sua vida e nada aconteceu com João. Então ele recebe esse exílio e vai para essa ilha chamada Pátimo. E nessa ilha de exílio total, ali João começa a receber uma revelação, uma visão, um arrebatamento de sentidos, a ponto que ele foi e atravessou até o terceiro céu. Então ali Jesus, ele começa a mostrar muitas coisas para João. E João agora ele começa a escrever tudo aquilo que ele estava vendo e tudo aquilo que o Senhor Jesus permitiu que ele escrevesse. Mas teve coisas que ele viu e ouviu e não relatou. E uma dessas que ele relatou foi esse versículo que nós acabamos de ler agora há pouco. Ele escreve dizendo que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e que essa é a segunda morte. Então João estava relatando algo terrível, algo tenebroso. Realmente João estava trazendo a realidade da qual nós estávamos trazendo aqui todos os dias nessa semana. E João nos confirma que esse lugar existe, chamado inferno, e que nesse lugar chamado inferno existe um lago enorme, muito grande, chamado Lago de Fogo. Não é um lago que nós conhecemos normal, que quando nós falamos sobre lago, vem na nossa cabeça uma represa enorme de água, mas lá não tem água, lá o lago é de fogo. Então ele viu a morte e o inferno sendo lançados dentro desse lugar. E ele começa a dizer que esse fato se chama a segunda morte. Nós conhecemos também a primeira morte. A primeira morte é essa morte aqui, quando nós estamos vivendo nesse mundo natural, nesse mundo físico, nós morremos aqui, a nossa alma sai do corpo, e então o espírito volta para Deus, o corpo é enterrado na terra, mas a alma ela vai para a eternidade. Mas de acordo com as obras que você fez aqui, de acordo com Deus que você seguiu, se você seguiu Jesus Cristo e obedeceu a tua palavra, e a tua vida está de acordo com a palavra, então a sua alma recebe a salvação, ela vai para o céu. Mas se você viveu fora da palavra, viveu no pecado, não se arrependeu e fez tudo aquilo ao contrário do que a palavra de Deus diz, então a sua alma ela vai para esse lugar chamado inferno, porque é onde é a condenação da alma. E naquele dia, no dia do julgamento final, o inferno, a morte e todos aqueles que foram condenados pelos seus pecados, que não se arrependeram em vida, que não aceitaram o sacrifício e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, serão lançados juntamente com a morte e o inferno no lago de fogo. E esse lago, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que os anjos, eles amarrarão as mãos, amarrarão os pés e eles lançarão essas almas dentro desse lago. Ali as pessoas chorarão e rangerão os dentes. Ali as pessoas queimarão de dia e de noite. Não terá descanso. É um lugar terrível, é um lugar tenebroso, é um lugar de tormentas, de sofrimento, um lugar de exclusão total de Deus. Ali é um lugar onde nunca
nunca mais as almas que forem lançadas lá não sairão. Ali existe uma entrada, mas não existe saída. É um lugar, um lagar da ira de Deus para aqueles que não aceitaram o sacrifício do teu filho, daqueles que desprezaram, daqueles que amaram o mundo e tudo que nele contém, daqueles que amaram os prazeres dessa carne, aquilo que satisfazia o seu eu, aquilo que trazia prazer, aquilo que trazia talvez ira e contenda, amaram a prostituição, amaram a bebedice, amaram a fornicação, amaram a promiscuidade, amaram a corrupção, amaram o dinheiro, amaram a mentira, amaram o engano e assim, juntamente com seus pecados, foram lançados nesse lugar chamado Lago de Fogo e ali pagarão por tudo aquilo que fizeram ainda nessa terra indevida. E é por isso, meu irmão, que essa mensagem vem para nós nesse dia de hoje, para que nós possamos atentar para a realidade desse lugar. Existe um lugar a qual Jesus preparou para mim e para você. Existe umas moradas das quais Jesus, ele está preparando, das quais ele prometeu para as nossas almas, para as nossas vidas. Um lugar este totalmente ao contrário do inferno, mas os homens não acreditam. Os homens estão vivendo a sua vida de acordo com o bem acha, de acordo com o bem entendem. Mas naquele dia Deus não terá misericórdia. Deus não terá misericórdia, porque Ele julgará com justiça, com clareza nas suas palavras. Porque Deus é um Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E Ele julgará, e Ele aplicará a tua justiça nesse dia. E vale a pena nós repensarmos na nossa vida como está. Por isso, nesse dia, faça uma autoanálise da sua vida. Repense em tudo aquilo que você fez ou está fazendo e vê se a sua vida está balizada na palavra de Deus. Começa a ler a palavra, começa a obedecer, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Talvez muitos que vão ouvir esta mensagem não vão acreditar nesse lugar. Acha que é ficção, algo que foi inventado para causar medo nas pessoas, mas esse lugar é real. Esse lugar existe. Muitas pessoas estão sendo oprimidas por demônios. Por quê? Porque os próprios demônios sabem que a hora deles estão chegando. A sentença deles já foi decretada. Eles irão sofrer para todo o sempre e não querem passar por isso sozinho. Eles querem levar a mim e a você. Mas Jesus, ele morreu na cruz para que nós possamos ser livres de toda essa condenação. Amém? Se você crê, acredita, comente, curta, dê o seu joinha e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. E que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus.